Bom dia, meu povo do YouTube. Mais uma vez estamos aqui se encontrando neste momento, né, para compartilhar mais uma palavra de Deus. E louvo, né, a Deus pela vida de cada um que tem acompanhado as minhas mensagens, né, que eu estou colocando aí no YouTube, né. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Porque nós sabemos que no mundo espiritual as coisas não são fáceis. Há muitas perseguições, há muitas mentiras, muito engano. Mas acima de tudo isso está o nosso Deus, né? Aquele Deus que nos protege na hora difícil, aquele Deus que faz o que nós não podemos fazer, né? Então, nesta manhã de domingo aqui, já entrando pela tarde, né? Estou passando aqui para compartilhar mais uma mensagem com meus irmãos. O nosso Jesus, o ensinamento dele é muito simples. Jesus, ele não tem embaraço nas suas pregações, né? A doutrina de Jesus, o ensinamento, porque a palavra doutrina, ela significa ensinamento, né? Ele é um ensinamento que vem do céu, um ensinamento que não machuca, mas é um ensinamento que conforta. Porque quando Deus enviou o Senhor Jesus a este mundo para salvar nós, a todos aqueles que creem nele, né? Ele não enviou para condenar, ele não enviou para maltratar, mas sim ele enviou para salvar, para trazer vida. Quando nós deixamos um pouquinho o mundo de lado, né? Quando eu digo mundo, eu estou falando do sistema, né? Quando a gente deixa um pouquinho o nosso trabalho de lado, os nossos filhos, quando a gente deixa um pouquinho o nosso lazer de lado, então a gente começa a buscar a Deus. Então a gente vai perceber, né, que nós temos um Deus olhando para nós, e que esse Deus chamado Jesus, ele trouxe para nós vida, que até hoje ele traz vida. Então eu estou passando aqui nessa manhã de tarde já para compartilhar essa mensagem com meus amados irmãos, né? Espero que todos sejam abençoados com essa pequena mensagem, né? Que o Senhor possa derramar bênção sem medida na sua casa, na sua família. Mas nós sabemos também que todos nós temos um preço a pagar. E qual é o preço, irmão, que nós temos a pagar? É o preço da renúncia, é o preço de deixar o nosso querer, né? Porque cada um de nós temos os nossos querer. Mas para agradar o Senhor, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, nós temos que abandonar o nosso querer. Nós temos que deixar o nosso querer de lado e procurar em obedecer ao Senhor. Falhar, todo mundo vai falhar, porque querendo ou não, nós estamos num corpo corruptível, um corpo carnal que não se converte de forma alguma, e sempre a gente vai estar falhando. Mas o importante é que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos pede, aquilo que Ele nos ensina dentro da sua santa palavra, né? E todos nós sabemos que só assim é que nós vamos ter paz, é só assim que nós vamos ter vida. Esse mundo que nós vivemos hoje, ele está precisando de Jesus, ele está precisando do conforto do Senhor, ele está precisando do conforto, do amor do Espírito Santo. Então só vai acontecer isso quando o mundo reconhecer que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E eu sempre digo que a palavra de Deus, né, ela sempre vai ser dividida, né? Aqui na Bíblia, na narrativa bíblica, você vai encontrar muito bem, muitas vezes, demônios. Muitas vezes você vai encontrar o homem falando, mas muitas vezes você vai encontrar também o Deus vivo te ensinando. E aquilo que vem de Deus não machuca a alma, não maltrata. Aquilo que vem de Deus te levanta, te ressuscita, tira você do poço. Às vezes você está passando por uma grande tribulação, mas quando você vem olhar a palavra de Deus, você procura uma mensagem para ler, e você começa a ler ali uma mensagem de Deus, vem o conforto, vem o refrigério. Isso significa o quê? Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é cortante, ela penetra. E quando essa pessoa dá atenção à palavra do Senhor, a alegria vem de novo, a alegria de viver, a alegria de caminhar, de vencer. Só a palavra de Deus faz essas coisas. Então, eu estou passando aqui nesse domingo para compartilhar uma pequena mensagem com meus irmãos, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo 34. Marcos, capítulo 8,
no versículo 34. Então a palavra de Deus, ela nos ensina o que é bom. E espero que essa mensagem abençoe a cada um de vocês, né? E que a caminhada é longa, meus irmãos, mas sempre leia a Bíblia. Continue lendo a Bíblia. Estude a Bíblia, né? Para que você tenha um entendimento claro, né? A Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia que nem um jornal. Mas temos que meditar nela, né? Ler pausadamente, devagar. E Deus vai dando a revelação bíblica para nós. É só você ter calma de buscar esse Deus maravilhoso e você vai encontrar muita vida nele. Olha o que diz aqui em Marcos, capítulo 8, no versículo 34. O tema dessa mensagem é essa: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Aí você vai perceber na narrativa bíblica que o ensinamento de Jesus não tem embaraço, não tem distorção, não tem. O ensinamento de Jesus é muito puro, é muito simples, né? Basta que cada um queira esse ensinamento, que receba essa palavra, e aí ele transforma. Olha o que diz no 34. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Primeiro ensinamento bíblico que ele dá aqui, que é muito simples. A Bíblia fala que ele convoca a multidão. Isso significa que a multidão estava seguindo ele, mas não era discípulo. Por quê? Porque se você continuar aqui de novo, ele vai falar: então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Então aqui já tinha uma diferença entre aquele que estava seguindo a Cristo e aquele que era discípulo. E o que significa ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é fazer a vontade dele, é obedecer a ele. A multidão estava seguindo, mas ainda não era discípulo. Por quê? Porque o discípulo, ele faz a vontade do Senhor. Aí ele continua ensinando: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Aí ele vai dar mais um ensinamento para essa multidão que estava indo, acompanhando ele, junto com seus discípulos, e fala: se você quiser me seguir, se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que perder. Qual o sentido da narrativa que ele está querendo ensinar esse povo aqui? Ele quis ensinar o povo que era necessário as pessoas largar a sua própria vontade. Se realmente eles queriam um compromisso com ele, se eles queriam receber poder e autoridade do céu, era necessário que cada um deles viesse deixar a vontade dele para fazer a vontade do Senhor. Ia perder a vida em sentido de quê? De não ir para uma festa, de não fazer os seus próprios quereres, mas ele ia salvar, porque ele estava buscando aquilo que era do céu. Ele estava fazendo a vontade do Senhor, então o Senhor ia abençoar poderosamente eles. Aí ele continua ensinando e diz assim no 36: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca de sua alma? Hoje o Evangelho, ele é muito ensinado que todas as pessoas de Deus têm que ser ricas. Todas as pessoas de Deus têm que ser milionárias. Isso é a maior mentira que existe. Jesus nunca ensinou isso. Por ao contrário, Jesus bateu muito contra a riqueza. Quando a gente passa a olhar mais um pouquinho, ele tem aquele encontro com aquele jovem rico, né? E aquele jovem rico também não era discípulo, porque quando ele pergunta, né? Que farei, bom mestre, para ser salvo? Aí Jesus vai e fala sobre os mandamentos para ele. Ele fala que desde criança tem observado, mas não tem obedecido. Quer dizer, ele guardava, ele sabia, mas ele não obedecia. E se não tem obediência com a palavra, não tem valor para Deus. E Jesus, olhando para dentro dele, viu que o coração dele estava totalmente ligado em riqueza, em dinheiro. E quando Jesus olhou para ele e amou ele, falou: já que tu quer ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, tu vai ter um tesouro no reino dos céus, e vem e me siga. Naquele momento,
o jovem rico entristeceu-se porque era dono de muitas propriedades. E ali ele saiu da presença de Deus. Então ele até observava, mas ele não era discípulo. Assim como essa multidão aqui, também seguia Jesus, mas não era discípulo. O discípulo, ele faz a vontade do Senhor. O discípulo, ele é totalmente espiritual. O discípulo, ele tem experiência com Deus. Aquele que verdadeiramente é discípulo, ele tem experiência com o Espírito Santo, ele tem experiência com o Senhor Jesus. Esse é o discípulo. Porque nós só podemos ter experiência com Deus, nós só podemos ser discípulo quando verdadeiramente a gente assume um compromisso sincero com Ele. Então o Espírito Santo do Senhor confirma com o nosso espírito que nós somos de Deus. Então, essa teologia que todo mundo de Deus deve ser rico é enganosa, é mentirosa. Deus pode prosperar? Pode. Mas Deus, ele quer te fazer riquíssimo. Da unção, do poder, do amor, da alegria. É como ele mesmo disse, até comentei com alguns irmãos, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e os restos das coisas ele acrescenta. Então aqui ele diz, né? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria um homem em troca de sua alma? Não tem preço. Uma alma para Deus tem muito valor. Mas para que essa alma chegue ao pleno conhecimento desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, é necessário que essa alma queira realmente ser discípulo. E como ele mesmo disse aqui, que o próprio discípulo ele tem que levar a sua cruz. Se o discípulo não levar a sua cruz, não tem como ele chegar ao reino dos céus. Quanto mais fazer a sua justiça. Aí ele continua ensinando aqui no 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Há muita gente que não acompanha Jesus, como essa multidão aqui, mas não é discípulo, porque o discípulo ele faz a vontade do Senhor. E por que essa multidão acompanhava Jesus? Por causa dos milagres, por causa que Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, curou o cego, curou o aleijado. Então essas pessoas aqui, o interesse deles era em benefício deles mesmos, muitos doentes. Então eles procuravam Jesus, não porque eles queriam morar no céu, mas porque eles queriam satisfazer as suas vontades. Uns buscavam a riqueza, né? E a maior riqueza que nós temos é de morar na casa do Senhor, é morar nos céus, né? Ir para o templo e morada do Espírito Santo, na Nova Jerusalém. Então essa multidão buscava o Senhor não porque queria ser discípulo, mas porque eles queriam satisfazer os seus próprios egos. Se nós não deixarmos de satisfazer o nosso ego, é impossível nós agradar o Senhor. E para isso nós temos que ter muita fé, nós temos que crer muito, nós temos que deixar o nosso eu, nós temos que perder o nosso eu aqui para ganhar no reino de Deus. Então a maior riqueza que nós temos é no céu. Então nós não podemos dizer que a teoria que todo homem de Deus tem que ser rico. Não. Se você parar para meditar um pouquinho, você vai encontrar ali o rico e o mendigo, né? Que você vai ver que aquele mendigo era homem de Deus. Aquele rico não tinha compromisso com Deus. E um vai parar num lugar de tormento, né? E o outro nos seios de Abraão. Ali você percebe claramente que aquele mendigo não tinha nada financeiramente, mas espiritualmente ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio da glória de Deus. É tanto que ele padeceu aqui na terra, ele largou tudo aqui na terra, ele sofreu com chagas, mas ele subiu para o reino de Deus. Então essa teoria que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus tem que ser rico, é enganosa. Mas nós temos que ser ricos sim para com o Senhor, para que quando ele vier com seus anjos, ele não tenha vergonha de nós, mas ele saber que nós fizemos alguma coisa para ele, né? Eles olhar para nós e falar, não, realmente vocês se esforçaram, vocês fizeram a minha vontade, mesmo falhando, mesmo pecando, mesmo tendo alguns erros, mas vocês se esforçaram. Então
ele nos ensina, simplesmente diz que o discípulo deve levar a sua cruz. E quem quiser salvar a sua vida tem que perder. Nós não podemos ser só frequentador, seguidor, mas temos que ser discípulo. E o discípulo nega a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. E para terminar essa palavra aqui ele continuando mais um pouquinho em cima, ele diz: diz-lhe ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns as que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ali ele já estava se referindo a quem? Aos seus discípulos. Ele não quis dizer que os discípulos não iam morrer, né? Mas que antes de os discípulos morrer ou dele ser crucificado, ele quis dizer ali, daqueles discípulos ainda ia haver muita coisa. Eles ainda haviam muito poder de Deus. E que era necessário que eles vinham a crer. Eles vinham acreditar, porque o poder de Deus ia ser derramado sobre eles. Mas era só sobre os discípulos. Não é o frequentador, não é aquele que está brincando de ser crente, não. Mas o discípulo. Por isso que o discípulo, ele tem que carregar sua cruz e fazer a vontade do Senhor. Não caia nessa onda de que tudo coopera para o bem de Deus, não. Você tem que fazer a vontade do Senhor. Há um preço a pagar. E é o preço de renúncia para agradar ao Senhor. E aí sim, o nosso Deus vai nos abençoar poderosamente. E nós vamos ter vida nessa terra. E vamos crescer espiritualmente. E o Senhor vai nos dar a vitória. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o pouco que Deus já te deu. Mas sempre buscando a presença do Senhor. Porque a coisa mais maravilhosa que tem é quando você tem o prazer em buscar a Deus. Quando você tem paz no seu coração. Quando a Bíblia fala em coração, está falando de pensamento. Quando você tem paz no seu coração, então você se deita num travesseiro e dorme tranquilo. Eu passei aqui, né, para compartilhar essa mensagem. Que Deus possa te abençoar poderosamente, a você, a sua casa, os seus negócios, as suas ideias, os seus sonhos, né? Porque quando a gente olha para Deus e crê realmente, tudo é possível ao que crê. Então que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus faça você crescer poderosamente. Que nunca falte nada para você, nem para sua família. Mas lembre, sempre Deus vai querer de nós que nós negue a si mesmo para agradar a Ele. Porque o discípulo deve levar a sua cruz. E aquele que é discípulo, ele faz a vontade do Senhor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.